Você já se perguntou o que realmente significa a fome que o mundo enfrenta hoje? Será apenas consequência de guerras, crises e má distribuição de recursos? Ou existe um mistério mais profundo revelado nas páginas da Bíblia que aponta para os sinais do fim dos tempos? Hoje vamos mergulhar no enigma do cavalo preto do Apocalipse e entender o que Deus está revelando ao seu povo nos últimos dias. O livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, nos mostra uma das mais intrigantes e sombrias revelações da palavra. Prepare-se, porque esta mensagem pode mudar a forma como você vê os acontecimentos atuais e o que está prestes a acontecer no mundo. Quando olhamos para o Apocalipse, vemos que o apóstolo João recebeu a visão dos 7 selos. Cada selo aberto revelava um aspecto dos juízos e sinais que antecedem a vinda gloriosa de Cristo. O terceiro selo, especificamente, revela o cavalo preto. O preto é cor da escuridão, do luto, da escassez, do vazio. E o cavaleiro que o conduz traz uma balança na mão. O que isso significa? Na época em que o Apocalipse foi escrito, a balança era símbolo do comércio, da medição de grãos e da administração de alimentos. Isso já nos coloca diante de uma cena de profunda escassez. O versículo 5 diz assim: "E quando abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão." Aqui temos o símbolo central. A balança indica uma medição cuidadosa, controlada, restrita. Não há abundância, há racionamento. E isso nos mostra que o mundo entrará em um tempo de fome tão grande que até mesmo os alimentos mais simples serão pesados e vendidos em porções mínimas. O versículo 6 continua: "E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho." Essa frase é carregada de mistério e profecia. Uma medida de trigo, o alimento básico do pão, custando o salário de um dia inteiro. Isso significa que o trabalhador comum não conseguirá comprar mais do que o suficiente para sobreviver. A cevada, alimento de menor valor, aparece como uma alternativa para quem não pode pagar pelo trigo, mas mesmo assim estará cara. Isso é sinal de inflação, de crise econômica global, de fome devastadora. Mas há algo ainda mais profundo: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, na cultura bíblica, eram símbolos de luxo, mas também do Espírito Santo e da alegria da presença de Deus. Por que esses elementos não seriam atingidos? Muitos estudiosos veem aqui uma proteção divina, mostrando que, mesmo em meio à fome mundial, Deus preservará o que é necessário para o seu povo, a unção e a presença do Espírito. Outros interpretam como um contraste social. Enquanto a maioria passa fome, os ricos continuarão tendo acesso ao luxo. O contexto histórico nos mostra que, nos dias do Império Romano, já existiam tempos de fome, de inflação, de miséria generalizada. João, ao escrever o Apocalipse, sabia muito bem o que era ver a escassez assolar o povo. Porém, a profecia aponta para algo maior, algo global, algo que ultrapassa os limites de uma época e fala diretamente dos últimos dias. E quando olhamos para o cenário atual do mundo, não podemos ignorar os sinais. Crises alimentares assolam nações inteiras. Relatórios da Organização das Nações Unidas já falam de bilhões de pessoas em risco de fome. Guerras interrompem colheitas, secas devastam plantações e a má distribuição de riquezas aumenta a desigualdade. Já vivemos um prenúncio da profecia. Será que estamos vendo os primeiros passos do cavalo preto cavalgando sobre a terra? Repare como as palavras do Apocalipse se encaixam perfeitamente nos dias de hoje. A inflação crescente, o custo dos alimentos básicos, a fome em diversas partes do planeta.
O cavalo preto anuncia que a escassez será global e inescapável. Isso nos leva a refletir. Você está preparado para os tempos que a Bíblia anuncia? No entanto, mesmo em meio ao juízo, a palavra de Deus nos mostra esperança. O azeite e o vinho não são destruídos. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre a igreja. Aqueles que confiam em Cristo terão sustento espiritual e força para enfrentar os dias da tribulação. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ele já nos havia alertado. As fomes são um dos sinais que antecedem o fim. A pergunta é, como você está se preparando? Não falo de acumular comida ou riquezas, mas de encher sua vida da palavra, do azeite do Espírito, do vinho da presença de Deus. A fome material pode vir, mas a fome espiritual será ainda mais terrível. O profeta Amós disse, no capítulo 8, versículo 11, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O cavalo preto não é apenas um alerta para a escassez física, mas também para a escassez espiritual. Em tempos de trevas, muitos rejeitarão a palavra, e a verdadeira fome será de ouvir a voz de Deus. Hoje vimos que o terceiro selo do Apocalipse revela a fome do mundo, a crise que já se anuncia em nossos dias e que ainda se intensificará. Vimos que a balança representa a escassez, o trigo e a cevada mostram a inflação dos alimentos, e o azeite e o vinho revelam tanto a preservação espiritual quanto o contraste social dos últimos dias. Mais do que nunca, precisamos estar atentos aos sinais que Deus já está revelando diante de nossos olhos. Se você deseja continuar desvendando os segredos que poucos compreendem, se preparar para os sinais do fim dos tempos e mergulhar profundamente nos mistérios da Bíblia, inscreva-se agora no canal Mistérios da Eternidade. Deixe o seu like neste vídeo, comente aqui embaixo. Isso será muito importante para mim. E compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e grupos de estudo bíblico. O tempo é agora, e a verdade não espera.